Olá, eu sou Larissa Padron e continuando a minha cobertura da Mostra Cine BH, para quem não viu, eu comecei ela ontem falando sobre o filme Os Dias Sem Teresa, então acompanha aí o vídeo anterior para você assistir. E hoje eu vou falar sobre um outro filme exibido aqui na Mostra, em pré-estreia nacional também, que é Os Jovens Bauman, dirigido pela Bruna Carvalho Almeida, que é um filme bem legal, também um filme daqui de Minas. O filme estreou nessa quinta-feira agora em várias salas de cinema do país, mas nas páginas eles também estão falando que ele vai ter distribuição online, então vale dar uma olhada e entrar nas páginas oficiais do filme para verem quais canais eles estão disponíveis. E eu gostei bastante dele, achei ele um filme bem divertido, pra falar a verdade, achei um filme bem intrigante, assim, eu fiquei muito interessada em saber o que acontecia na história o tempo todo. Ele tem uma narrativa bem diferente do que a gente está habituado, porque ele é basicamente contado através de fitas VHS. E quanto tempo faz que a gente não vê uma fita VHS, não é mesmo? E ele parte dessa premissa do sumiço dos jovens Bauman, que eram 8 primos que são herdeiros da família mais rica dessa cidade de Minas Gerais, e eles vão passar as férias nessa fazenda da família em Minas Gerais, a família está em decadência, a fazenda também está em decadência. As fitas que a gente vê se passam em 92, são registros desses jovens da última vez que eles foram vistos, porque logo em seguida eles desapareceram, e a gente também tem uma narração tentando entender a partir das fitas VHS o que aconteceu com os jovens Bauman, o que pode ter acontecido com o aparecimento deles, que no caso do filme é um caso não solucionado até hoje. Então a gente tem uma narração contemporânea a partir de fitas de 1992. Então, assim como no filme de ontem, a gente também está falando sobre reconstruir memórias através de fragmentos. E eu gosto muito de como o filme trata essa questão do tempo na sua própria narrativa, assim. Acho que para quem tem minha idade, mais ou menos, eu tenho 32, mas mesmo para quem é um pouco mais jovem, lembra das fitas VHS que a gente fazia quando a gente era criança, tem vídeo do nosso aniversário, tem vídeo de um monte de coisa, e assim, a gente não estava acostumado, né, tanto a retratar o dia a dia como a gente é hoje, que a gente narra todo o nosso dia a dia através das suas redes sociais. Então, você realmente vê fragmentos, não há uma narrativa, não há uma construção de uma história, mesmo que seja uma história real, mas são fragmentos desconexos, assim, que para quem não está naquele contexto nem entende muito bem. Então o filme se apropriou muito bem de como eram essas narrativas das fitas VHS caseira da década de 90. A ambientação também é muito boa, o figurino é muito década de 90 mesmo, você que viveu essa época vai se identificar. E temporal também porque ele está contando não só a história daqueles jovens, que são jovens como qualquer outro jovens, que fumam, bebem, se divertem, falam besteiras, inclusive eu adoro os personagens, acho que essa é uma das coisas que prende nos filmes, são personagens realmente divertidos, o personagem do Jota é muito bom. Mas ele está falando de uma maneira geral sobre aquela juventude da década de 92, que em certa forma, em certa medida é bem parecida com a nossa, pois estavam vivendo um período político bem conturbado, né? Afinal, ali é a época do impeachment, né? do processo do impeachment do Collor, mas uma juventude bastante alienada, assim. E é até curioso eles falarem de quais eram os temas sociais da época. Então eles falam, por exemplo, de reforma agrária, que é um tema que a gente não vê debatido há muito tempo, mas que eu lembro que era muito debatido na minha infância, né, em 92. Então ele está falando sobre uma juventude que é, de certa medida, parecida com a nossa, do nosso tempo, mas que mudou muito por causa justamente desses dispositivos, né? A gente está vendo algo por VHS, a gente está acompanhando um tempo em que as coisas aconteciam de forma muito mais lenta, não era uma juventude tão imediatista como a nossa. E essa questão de ser em VHS eu achei até bem brilhante, assim, porque ele trata muito sobre a fisicalidade na forma dele, de como ele absorve isso pela narrativa. Então é curioso que ele está falando sobre jovens que desapareceram, e o filme realmente, né, as partes que são as fitas realmente tem aquela qualidade daquele VHS que é horrorosa, né, no qual as pessoas são fantasmas, né, elas são bem fantasmagóricas, e são jovens que desapareceram. Então a fisicalidade da mídia tem tudo a ver com o que a história está narrando, e eu acho que ele também está falando sobre um tempo diferente, não só politicamente, não só em como as pessoas se identificavam, mas ele está falando sobre essa mídia também. Então é curioso que até em uma certa parte do filme eles falam que dali para frente a família Bauman desapareceria, né? Afinal todos os herdeiros desapareceram, então a família não tem como continuar, e ao mesmo tempo eles estão falando sobre uma mídia que desapareceu logo em seguida, que é o VHS. E quando eles estão falando isso nesse momento, a gente vê
a fita acabando, a fita tendo interferência. Então ele usa a narrativa de uma maneira que tem tudo a ver com a história que ele está narrando, feita de uma maneira muito inteligente. Eu gostei bastante disso. E algo que eu achei interessante, mas ao mesmo tempo é uma crítica, que eu achei que não foi tão bem trabalhada assim no filme, é que ele mistura gêneros, assim. Então, a gente começa vendo as fitas da década de 90, então parece um found footage, né? Porque a gente sabe que aqueles jovens estão desaparecidos e a gente vê as fitas dele, então leva esse estilo meio Bruxa de Blair. Mas ao mesmo tempo ele é um mockumentary, porque ele finge que ele é um documentário, sendo que ele não é, ele não está falando de uma história real. Porque ele tem a narração de uma mulher falando que ela se interessou pela história, porque ela passava a infância dela naquela cidade ali, depois ela voltou e tentou entender o que aconteceu com aqueles jovens, com aquela família. Então é quase como se fosse uma mistura de mockumentary com found footage. Mas eu achei essa questão da narração, eu achei que ela começou muito legal por causa disso, por causa de misturar estilos. Eu gosto de filmes que fazem isso, que fazem esse sincretismo. Mas, em certa medida, a narração ela é expositiva em pontos que não precisa, ela fala coisas que não eram tão necessárias assim. Aí eu achei, ok, então eles vão dar um tom jornalístico, como se fosse alguém tentando reconstruir essa história, mas ela é meio que abandonada ao meio e não continua, então fica um pouco frustrada essa parte da narração, assim. Acho que ela não foi tão bem resolvida quanto a história dos VHS falam, sabe? O filme ele tem alguns paralelos com o filme que eu vi ontem, também tem um vídeo, que é o Os Dias Sem Teresa, que eu achei que eles têm muitas coisas em comuns. Um é esse cenário bucólico, no caso aqui é uma fazenda, no filme do Dias Sem Teresa é um sítio no interior de Minas, mas esse lugar abandonado e em decadência, né? Porque o filme está falando sobre a família Bauman, como ela caiu em decadência, já que todos os herdeiros desapareceram, e também uma decadência financeira. Então você vê isso refletido na fazenda, você vê isso refletido nos jovens que parecem não integrar muito bem mais aquele lugar. E ao mesmo tempo ele está falando sobre essa ausência a partir deste lugar decadente, né? Afinal, ele está falando sobre uma ausência, os jovens Bauman vão desaparecer, e o lugar onde eles estão é muito determinante para falar isso, esse lugar bucólico, esse interior de Minas Gerais. Então, achei esse paralelo muito curioso. E aí, falando dessa questão dessa ausência, né? Porque os jovens Bauman e com eles a família Bauman vai desaparecer, vai deixar de existir, desaparecer no tempo. Ela está narrando um pouco sobre como é que foi o desaparecimento deles, e aí ela começa a falar sobre alguns outros fatos políticos muito importantes que aconteceram em 92, né, como Ayrton Senna, Lady Di e o impeachment do Collor. E aí ela fala que no final daquele ano os jovens Bauman já seriam esquecidos. Então ele está tratando muito sobre essa questão de como a gente está posicionado no tempo. E ao falar isso, os jovens Bauman seria esquecido, acontece um rewind da fita, né? Vocês lembram quando a gente tinha que voltar, que a gente via aquela imagem toda? Então fica aí minha indicação dos jovens Bauman. Eu acho que é um filme bem gostoso, bem intrigante, quanto ele vai te mantendo preso na narrativa, quanto você quer continuar acompanhando aqueles jovens e quer entender o que pode ter acontecido com eles, mas é importante ressaltar que é um filme mais sobre perguntas do que respostas. Não espere que você vai ter tantas respostas mastigadas assim, porque não é. Mas ele traz reflexões muito bacanas sobre o nosso tempo e sobre como isso está atrelado às mídias, às fisicalidades, a como o nosso tempo está sendo retratado, individualmente e socialmente. Eu acho um filme bem legal, recomendo. E é isso, vou continuar aqui cobrindo a Mostra Cine BH e trazendo para vocês as próximas novidades. Então nos vemos em breve.